Oi, gente, eu preparei esse vídeo pra gente falar sobre confiança, como a gente vai ter mais confiança. Eu decidi falar sobre esse assunto, que ia ser um assunto que eu ia falar até um pouco mais pra frente, mas devido a todos os acontecimentos, né, das provas estarem sendo adiadas e canceladas, eu acho que a gente falar sobre confiança agora é muito importante. Porque algumas pessoas, elas podem estar se sentindo com a confiança abalada. Porque, eu tô treinando tanto e eu tava, sei lá, indo tão bem e agora minha prova tá adiada, vai ser, sei lá, no segundo semestre e eu não sei se eu vou conseguir render e a gente fica abalado, não tem como. Umas pessoas mais, outras pessoas menos. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo agora. Hoje seria um outro ponto que eu ia falar, mas eu acho importante falar sobre confiança. Eu espero que vocês entendam. Eu saio um pouco fora da programação, porque tudo mudou na nossa vida, né? Então eu vou dar algumas coisas, alguns aspectos para a gente aumentar a nossa confiança. Isso serve tanto para a corrida e muito mais para a vida ainda, tá? Primeira coisa, não se torne o seu pior inimigo, que é o que eu tava falando agora. Se você tá treinando, se você tá indo bem nos seus treinos, tá dando tudo certo, você não pode se diminuir, você não pode achar que na sua próxima periodização, por exemplo, se você tiver que fazer uma nova, você não vai conseguir render tanto. Toda vez que a gente fica falando isso, que a gente fica pensando sobre isso, o nosso crítico interno, o nosso monstro, ele se alimenta dos nossos pensamentos. E aí, realmente, pode ser que lá na frente dê ruim. Então, não faça isso, tá? Vamos tentar nos controlar. Coach, como que eu faço isso? Pri, como que eu faço isso? Hoje, a gente conhece muito o nosso pensamento. Então, a gente consegue falar, não, peraí, que não é esse pensamento, não. Né? Isso não vai me dominar, tá? O segundo, seja responsável pelos seus atos, né? Então, é o que eu falei agora no coaching oficial. Não é porque sua prova foi cancelada, adiada, que você vai meter o pé na jaca, que você vai diminuir o seu ritmo de treino enlouquecidamente. É óbvio que a planilha vai se transformar, né? Então, siga a planilha. Não vai enfiar o pé na jaca na dieta, seja responsável, né? Então, isso é muito importante. E se você já não tá indo tão bem nos seus treinos, né? Que é o caso de algumas pessoas aqui, é uma nova oportunidade, então seja responsável, vai lá e abrace. Se você acha que não dá pra fazer, porque ficou uma data inviável, assuma a sua responsabilidade de não fazer. Não tem problema nenhum. Se você não fizer uma meia maratona esse ano, uma maratona, se você não fizer 10K, não tem problema, né? O mundo não vai acabar. Seja responsável, né? É muito importante. Outra coisa que aumenta muito a nossa confiança é receber elogios. Então, aceite os elogios. A maioria das pessoas tem uma dificuldade gigante. Eu sempre toco nesse ponto, porque é muito importante, é mentalmente importante, é psicologicamente, que são duas coisas diferentes, importante. Aceitem elogios das outras pessoas, né? Então, se elas estão falando como você tá indo bem, você aceita, porque aceita que dói menos, né? Não seria esse o objetivo, mas aceitando elogio, a gente aumenta o nosso grau de confiança. Outra coisa que aumenta o nosso grau de confiança é quando a gente ajuda outras pessoas. Então, ajudar outras pessoas, principalmente nessa fase mais difícil agora, né? Que as pessoas estão mais abaladas emocionalmente por causa das provas, por causa do vírus, que é tudo muito desconhecido. Se você tem um pouco mais de conhecimento, se você tem um pouco mais de calma e tranquilidade, tente ajudar as outras pessoas, porque isso também eleva o nosso grau de confiança terrivelmente. Vocês podem achar que é uma besteira, mas a partir do momento que vocês passam a olhar o outro e ajudar o outro, vocês percebem automaticamente o quanto o grau de confiança ajuda muito, tanto no trabalho quanto em qualquer outro segmento da vida da gente, tá? Ser grato, né, é muito importante. A gratidão. Quem já trabalha comigo há muito tempo sabe que eu não sou a garota gratitude, luz e purpurina. Mas quando a gente é grato por tudo, é muito incrível como as coisas elas se transformam e como as coisas ficam mais leves. Quando a gente é grato, o nosso cérebro fica mais forte, porque a gente começa a ver coisas mais leves. E aí, quando acontece esse tipo de coisa, por exemplo, de uma prova ser cancelada, que seria uma prova muito importante para você, por exemplo, você se sente grato porque você se sente com uma nova oportunidade. Você se sente grato porque outras pessoas estão doentes e você não está. Porque você não vai ser responsável por disseminar esse vírus. Então você começa a ver as coisas por uma outra perspectiva. Então isso é muito importante. Ser grato é muito importante mesmo. Eu vou fazer um texto sobre ser grato, né? Que é um texto baseado de estudos científicos, como a gratidão ela transforma o esporte, né? Então é muito legal, vou passar para vocês, tá? Que isso daí está no planejamento do conteúdo.
Outra coisa que leva o nosso grau de confiança muito é aprender algo novo. Mesmo quando a gente está na periodização. Se você está na periodização e você aprende algo novo que não tem nada a ver com a corrida, por exemplo, o seu grau de confiança na corrida automaticamente aumenta, porque você fala assim, nossa, mas tô aprendendo alemão. Nossa, se eu consigo aprender alemão, eu consigo fazer o pace e tal, né? Se você consegue aprender uma coisa muito nova, você consegue fazer outras coisas que você já está acostumado. Então, os estudos provam que quando você consegue aprender algo novo, o seu grau de confiança para todas as outras coisas aumentam também. Atenção na nossa linguagem corporal é muito importante. Como eu fiz a live da linguagem corporal, vocês receberam o material, vocês têm na área exclusiva do YouTube para vocês poderem ver a live da linguagem corporal. E aí vocês sabem o quanto a linguagem corporal, ela aumenta a nossa confiança, porque ela aumenta nossos níveis de testosterona e abaixa o nível de cortisol do estresse. Então vamos todo mundo fazer linguagens corporais para deixar a gente muito mais confiante, estudo cientificamente também comprovado, vamos usar desse recurso para aumentar a nossa confiança. Outra coisa também que vai aumentar a nossa confiança é pense positivo, né? Eu também, nessa parte do pense positivo, a gente já estudou. Lá no coaching eu falo bastante sobre isso. Não adianta a gente só pensar positivo, a gente tem que ter atitudes positivas, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que 85% das coisas que tiram o nosso sono, elas não são verdades, e isso também foi mais do que pesquisado. A maioria das coisas que tudo é menos, com certeza, e a gente precisa ser otimista e precisa pensar positivo em muitas áreas da nossa vida que a gente acaba não pensando. Então isso também é uma coisa pra gente refletir nesse momento. O que falta mais a gente pensar positivo para as coisas se tornarem um pouco mais leves e para a gente passar por essa turbulência um pouco mais leve, tá? Então isso é muito importante. Por que você pode focar no problema se você pode focar na solução? A gente automaticamente, já faz 7 minutos que eu tô falando, a gente automaticamente foca no problema. Quando a gente foca no problema, a gente não foca na solução, né? Eu tenho atletas que eu faço eles mudarem de perspectiva muito rápido, porque eles só estão focando no problema. E eu falo assim, eu não quero que você me venha com nenhum problema, eu quero que você já me venha com uma solução, tá? Se você não pode fazer isso, o que você pode fazer então? Ai, mas eu não sei. Mas e se você soubesse? Como você faria diferente? Ah, mas se eu soubesse, eu acho que eu faria de tal jeito. Então tá, então tenta fazer de tal jeito. Isso é pensar o positivo. É você tirar o foco do problema e colocar o foco na solução, tá? Já ajuda muito em todos os segmentos. Fazer algo que dá prazer pra gente, aumenta muito mais a nossa confiança, porque quando a gente tá num momento que a gente não tá muito confiante, a gente vai lá, faz algo que a gente gosta, algo que dá prazer pra gente, e a gente se sente bem, porque os neurotransmissores, o nosso cérebro joga neurotransmissores de bem-estar pra gente, e isso automaticamente aumenta a nossa confiança. 80% das pessoas dizem que se sentem estressadas no ambiente de trabalho. Entretanto, essas pessoas, quando elas saem do trabalho, elas fazem algo que dão prazer para elas voltam no dia seguinte do trabalho mais confiantes. E aí, durante o dia, elas voltam para o estresse. Mas é muito importante fazer algo que nos dá prazer, tá? Então, correr, por exemplo, é muito importante, porque dá prazer pra gente. Então, com esse problema, não abandonem os treinos, tá? Fazer uma lista das metas que você quer alcançar é muito importante para aumentar a nossa confiança. A gente se sente muito mais motivado a alcançar aquilo, tá? Então, não necessariamente tem a ver com a corrida, mas com outras coisas vocês podem fazer. Isso faz a gente ter mais planejamento e por causa disso a gente consegue ficar mais confiante com tudo que a gente tá. O mais importante também é fazer uma lista das nossas qualidades. Então isso é muito importante, você sentar e fazer do que você realmente é bom, né? Às vezes a gente não gosta de falar do que a gente é bom, mas se a gente escrever ali sem ninguém ver, o que você é boa, né? O que você é bom. Faça uma lista aí, escreve 5 coisas que você é bom, depois dobra, escreve 10 coisas do que você realmente é bom, do que você acha que é bom. Isso vai aumentar muito a sua confiança, tá? E outra coisa, o mais importante é você refletir o que te impede de ser confiante, o que está impedindo você de ser confiante. Então, eu vou parar por aqui porque já vai dar 10 minutos e aí o vídeo não entra, fica aquele caos total. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu preciso de feedback, tá? Tem um monte de gente que tá dando, mas tem aí umas 5, 6 pessoas que elas estão mudas. Então, eu quero que vocês me deem feedback do que vocês estão achando da mentoria, do que vocês estão usando, do que vocês acham que vocês estão precisando, do que vocês não estão tendo
neste momento aqui que eu posso ajudar vocês. Valeu!